E eu falo sobre futebol na entrevista do dia. Entrevista do dia. E agora eu recebo aqui, agora sim, como presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, eu recebo o nosso presidente eleito, Estevão Petralla. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Rodrigão. E como você disse, agora de fato, de direito, estamos aqui legitimados pelo mandato democrático, né? Um massacre de votos. Graças a Deus, as ligas e os clubes menores perceberam a diferença de um trabalho na base, principalmente. Presidente, há alguma questão ainda que deve ser resolvida ou não? Com essa eleição se encerra, né? Se coloca o fim de uma era aí de um coronelismo no futebol sul-mato-grossense. Ou tem alguma coisa pendente ainda com a justiça? Não, eu acredito que daqui para frente é trabalhar, sabe? Avançar, crescer. Nós demonstramos isso nos últimos 6 meses de trabalho. Ficou muito claro, o maior campeonato da história do futebol profissional. Agora a luta é tentar já começar a discutir a reabertura do Morenão. Isso aí é a principal pauta agora, nesse momento? Acredito que sim, porque a retomada é pelo maior palco do futebol sul-mato-grossense. O estádio não pode ficar da forma como está. Lógico, aí são forças que precisam ser unidas, e é uma somatória dessas forças, com a reitoria, com o governo do estado, com o corpo de bombeiro, a polícia militar, a própria federação e o Ministério Público. E eu estou me colocando à disposição para puxar esse fio aí, para que a gente em breve tenhamos aí o Morenão reaberto, para ter mais comodidade e segurança para o torcedor. Eu acho que é um desafio e tanto, né, para o senhor à frente da federação, para todos os órgãos envolvidos. Falta muito, presidente. O que se sabe em relação ainda a esse imbróglio envolvendo o Morenão? Falta muito ou, assim, há uma esperança no fim do túnel em um curto espaço de tempo? Eu sou muito otimista, sabe, Rodrigão? Eu vejo assim, se nós repartirmos as responsabilidades, eu falo aqui no seu programa ao vivo, eu posso assumir pela Federação de Futebol os vestiários e a manutenção do gramado todo. A federação pode assumir isso, como está fazendo com o Jacques da Luz, e transformou o Jacques da Luz. É um know-how que nós temos no futebol. A federação pode se incumbir disso. Da mesma forma, acredito que o próprio governo pode chamar uma reunião, e é uma ação conjunta, não adianta isoladamente, e fazemos pelo menos uma reabertura, e paulatinamente atingindo o número máximo, mas no início pelo menos uns 8 mil torcedores seja permitido, para que tenhamos bons jogos, quem sabe até jogos do Campeonato Brasileiro, trazendo para o estádio. Eu acredito que, se houver de fato essa iniciativa política, sem partidos, o partido é o futebol, no intuito de reabrir o Morenão, eu acredito aí em 6, 7 meses nós poderíamos ter de volta os jogos no estádio Pedro Pedrocian. Tomara. Houve até uma história, né, de algo parecido com o Pacaembu, algumas grandes marcas também, né, fazerem aquisição ou fazer uma parceria junto com o Morenão e levar o nome dessas grandes empresas. Isso entra no radar de vocês também, presidente, junto com os órgãos? Eu acredito que isso está na mão do governo. A última conversa que eu tive com a reitora, Camila, ela disponibilizou o estádio para que o governo fizesse um estudo da viabilidade de uma PPP, parceria público-privada, e aí é a busca disso todo que você colocou. Eu acho que isso é o futuro, não tenha dúvida disso. Só que eu vejo de uma forma muito chula. Vamos vender um veículo, vamos preparar o veículo, o carro, para que ele seja colocado no mercado para venda. O Morenão é a mesma coisa. Vamos reabrir para os jogos, paulatinamente conseguindo atender o mínimo das condições técnicas, e vai chegar o momento que a PPP assume o estádio. Mas ele fechado como está, além de ser um fato triste para nós, acho um desperdício enorme. Bom, falando agora, vamos mudar um pouquinho o capítulo. Além do estádio do Morenão, presidente, houve também no início do estadual um gargalo no estádio de Corumbá, se eu não me engano, né? Aí depois conseguiram liberar a entrada de torcedores. Só o Morenão é o grande problema ou tem outros estádios aqui em Mato Grosso do Sul? Porque eu lembro que Corumbá teve problema também. Não, o estado todo tem dificuldade. Eu vou começar por um estádio simples, mas muito... a qualidade de gramado, com a expressor de água, uma qualidade boa. Só que o torcedor não tem espaço. O estádio de Coxim. O de Coxim, exatamente. Coxim, um gramado muito bom, e o torcedor fica atrás do gol num dos pedaços. A torcida visitante não tem espaço, fica debaixo das árvores. Então são coisas pequenas do Mato Grosso do Sul que nunca foi dada importância. A federação está colocando isso agora, Rodrigão, de uma forma ao lado das prefeituras, para que façamos entender que o estádio não é do time, e sim do município, e as coisas começam a andar de forma diferente. Lá no caso de Corumbá, houve uma melhoria na questão da iluminação.
porque lá tem uma particularidade que eles não jogam às 3 horas da tarde, jogam às 18, né? E para jogar às 18, logicamente, vai precisar da energia elétrica. Isso tem que ser melhorado lá. Da mesma forma, o Douradão. Nós estamos mapeando esses estádios para que, junto com o poder público municipal, de cada município, a gente possa estar encaminhando, quem sabe, para o governo do estado ser um grande parceiro, como tem sido, para que a gente possa buscar a iniciativa mínima de colocar em condição esses estádios. Como que o senhor avalia o final do estadual, os jogos, né? Se eu não me engano também foi o DAC que entrou na Justiça Desportiva para tentar anular um jogo, né? Por conta da partida. Mas como que o senhor avalia o estadual de 2025? Olha, foi o maior campeonato de todos os tempos. São 10 clubes campeões disputando numa chave única, jogos de ida somente, né? Cumpriu perfeitamente o que havia sido programado no início. Eu tive aqui quando você me deu a outra oportunidade de falar da expectativa que nós tínhamos. E se concretizou uma grande final no município de Viema, quase 6 mil pessoas no estádio. 6 mil pessoas? Lotadíssimo o estádio, uma festa enorme. O Operário sagrou-se campeão e o Viema nem por isso deixou de fazer a festa. E esse é um exemplo que eu quero levar para os demais municípios. São 10 equipes, 9 municípios. Campo Grande tinham 2 representantes, que é a Portuguesa e o próprio Operário, mas os outros todos a gente percebia que a população se mobiliza quando tem bons jogos, são bem organizados, e eles voltam para o estádio. E é nisso que eu quero avançar. Bom, presidente, eu tenho um questionamento, né, que eu vi até manchete em todos os sites aqui do estado e também na Folha de São Paulo, em relação ao salário, né, de quem é presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Colocaram um valor exorbitante, eu queria saber do senhor se é verdade ou é mentira, mais de R$200 mil. Eu não posso dizer que é mentira, porque eu ainda não sei o salário. Não caiu ainda no contrato. Eu tive, exatamente, Rodrigão, eu venho de uma interinidade sem salário. Eu devo ter uma reunião até o final desse mês na CBF para definir as questões legais como presidente eleito, legitimado pelo mandato. Mas olha, eu faço um compromisso aqui com o seu público. Se de fato o volume for esse, eu acredito que eu tenho que atribuir um percentual desse aí para ajudar os clubes, principalmente as ligas, categoria de base. Então, olha só, compromisso firmado. Se for um valor exorbitante como esse, mais de R$200 mil, R$215 mil, o senhor vai destinar parte para os clubes aqui do estado. Exatamente. A grande dificuldade é bola. Eles não têm material para treinar. Não tem, presidente? O que tem é o sacrifício de cada presidente, de cada diretoria. Eu acredito que a federação precisa entrar um pouquinho nisso e poder equipá-los melhor. A gente veio de um resquício, né, de um desânimo, a gente vinha falando isso desde o ano passado em relação a um coronelismo, né, do antecessor. E aí eu pergunto para o senhor, isso afetou a imagem de alguns times, a iniciativa de algumas empresas de não quererem patrocinar esses times? O senhor já viu essa mudança em 2025 e como que o senhor pretende ver esse calendário para 2026? Sua pergunta é extremamente importante. Nós havíamos entrado e percebíamos que tinha um fantasma que sempre assombrava esse futebol, né? E nós optamos em olhar para frente. Acabou isso com a reforma estatutária, onde só é permitido uma eleição e um direito a uma reeleição. Então, praticamente, eu tenho 2 anos para terminar o primeiro mandato, com direito a uma reeleição. Ninguém mais vai se perpetuar no cargo da Federação de Futebol. E um outro detalhe, né? O presidente anterior vai cuidar da vida dele, se defendendo do processo criminal, e a federação precisa caminhar. Vamos olhar para frente, falar de coisas boas, cuidar dos filiados. Eu cada vez mais regularizo esses filiados para que eles possam estar dentro da sua federação e praticar o futebol, principalmente o futebol com os garotos da base. São esses que vão fomentar o futebol profissional no futuro. Bom, termina o estadual. O que acontece até o fim do ano agora, presidente? Ou não há calendários do futebol sul-mato-grossense? Existe um calendário, está no site da federação. Nós estamos desenvolvendo, estamos no meio da competição sub-13. São garotos de 11, 12, 13 anos, estão jogando. Pela primeira vez com a oportunidade de jogar no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. E a gente percebe, Rodrigão, a alegria, não só dos pais, mas dos meninos, como era a minha época que ficava sem dormir quando dizia que ia jogar no Morenão. Então esse brilho está voltando aos pouquinhos. Eu sou, como eu coloquei aqui, o otimismo anda ao lado comigo. E eu vejo assim a possibilidade de na sequência termos um sub-15, quarta-feira, amanhã temos uma reunião sobre o sub-15 e o sub-20. Então tem um calendário extenso. E a grande novidade é a Série B, que vai passar a chamar-se Divisão de Acesso. Quando eu recebi, logo que eu entrei na federação com 5 clubes apenas,
devemos fazê-la com 12 equipes, fazendo com que a Série A, que é a divisão principal, mude o nível técnico e aí a coisa começa de fato a permanecer. E nós conseguimos ver isso já nesse campeonato que findou agora do profissional. A qualidade técnica dos atletas, dos treinadores, modificou realmente assim num sentido positivo. E é nessa linha que nós temos que trilhar. Mais jogos, mais minutagem, para que a gente possa voltar para o cenário nacional. Você sabe que a impressão que eu tenho da última entrevista para essa, o senhor está mais leve, o senhor está mais tranquilo. Tô certo? Perfeitamente. A sua percepção é clara. Isso aí, você vivia com atenção, né? O tempo todo você sendo vigiado. É lógico que eu não seria unanimidade, eu tive oposição, continuarei tendo, mas eu sou presidente de todos agora. Essa responsabilidade eu tenho, quem sabe, de tirar do buraco, né, Rodrigão? Porque penúltima federação chega a ser vergonhoso. E alguns dirigentes tentavam mudar o estatuto para colocar pessoas que não são ligadas ao futebol dentro da federação. Eu lutei muito para que isso não ocorresse, porque não tem como eu não ser jornalista ou radialista e vir aqui pegar o microfone e fazer de uma forma inconsequente. Esse brio eu tenho, e esses clubes menores que me ajudaram a defender isto, são eles que me elegeram praticamente agora no dia 8 passado. Bom, receber aqui nos estúdios do Noticidade Primeira Edição o Estevão Petralas, um novo presidente, agora presidente eleito da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Presidente, te desejo sorte, te desejo muita sorte. Eu acho que de fato, né, foi um pontapé inicial aí da gente ver a transformação no nosso futebol, o resgate, né, da torcida, da animação, de levar a família para o futebol, assistir uma partida de futebol, seja em Campo Grande ou em todo o Mato Grosso do Sul. E o nosso desafio esse ano é o Morenão. Com certeza. Vamos batalhar pelo Morenão. Vamos sim, juntos. Juntos. E pode deixar que eu vou cobrar também. Venho tomar um café com o Noninho para que ele também me ajude nisso. Acho que é uma retomada, é a sociedade que tem que lutar por isso. Há 27 anos, Rodrigão, não acontecia uma eleição aberta, disputa de chapa, com votos, com discussão de seus pensamentos. Isso ficou inédito. Eu não quero ser o cara, de jeito nenhum. Mas alguém tinha que iniciar isso, e eu comecei. Quem sabe, a Record tá com o Paulistão, a Record tá com o Brasileirão, comprou jogos do Egito agora e também o Brasileirão Feminino. Quem sabe, num futuro não tão distante, a gente transmite o estadual. Tá aí a dica. Né? Só falar com o patrão, né? Exatamente. Presidente, obrigado pela sua participação. Agradeço mais uma vez, eu falei pra Ida fala, é difícil tirar o Estevão nesse horário. Eu falei, não, Rodrigão, eu não posso negar, eu sei da sua paixão, principalmente pelo Operário. Mas olha, a torcida te ouve, né, te acompanha. Eu vou jogar com o Operário sábado agora. Olha só. Vou jogar com o time reserva, né? Não sou besta, né, presidente? Vou ficar machucado, né? Agradeço a todos os seus ouvintes pela paciência de me ouvir e me coloco à disposição de vocês sempre. Obrigado. Abraços.